Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz de Camão Deserto. Se você está chegando pela primeira vez, você pode estar aí se inscrevendo no canal, tá bom? Aqui a nossa preocupação não é com a questão de like, pode ter certeza disso, não é com a questão de ganho pelo YouTube de maneira alguma. Aqui a questão nossa é alma. Refletimos sobre a palavra de Deus, que é alimento para nossas almas e que traz convicção ao nosso coração da vida eterna. É tratar da vontade de Deus revelada, na confiança e na fé de que o Senhor vai nos dar entendimento. E você que chegou aqui pela primeira vez, ou já tem estado conosco, mas nunca teve o costume de estar lendo a Bíblia, de estar ouvindo sobre alguma parte, algum assunto referente à Bíblia, então você está no lugar certo, tá bom? A palavra de Deus diz, é um deles, né? Tem outros canais que tratam também, né, deste cunho cristão, deste cunho bíblico. E o canal A Voz de Camão do Deserto só está somando a mais um destes canais, tá bom? Nós estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto. Esse quadro é um quadro de escola dominical, que tem como princípio proporcionar para você o conhecimento do conteúdo da lição que é tratada em sala de aula a cada domingo pela manhã, geralmente das 9h30 às 11 ou das 9 horas às 10h30, como é o caso do Ministério do Belenzinho. Porém, são conteúdos da lição. Você que não tem revista, você quem sabe quer conhecer como é que funciona, né, as nossas reuniões ali e os assuntos que tratamos. Então, aqui está uma porta de oportunidade para você estar conhecendo e também decidindo estar conosco. Não só na escola dominical pela manhã, né? Meu nome é Irmão Sabino, tá bom? E você pode estar junto conosco, né, ali na Mato Grosso, número 150, é onde eu congrego ali. Existem outras congregações em outros locais aqui em Vicente Carvalho, mas eu congrego ali no bairro Jardim Santana, né? Santense, Jardim Santense, Mato Grosso 150. E você é o nosso convidado, tá bom? De estar ali conosco, não só no domingo pela manhã, se sinta à vontade mesmo de entrar na igreja, está conosco ali, nós vamos estar encaminhando você, se é mulher, para a classe das mulheres, se é homem ou um rapaz, para a classe dos jovens, se é um homem, se é alguém que é casado, para a classe homem, para masculino, né? Para a classe dos homens, que é a classe Abraão, tá bom? Mas você também é nosso convidado para estar conosco de noite, né, no culto que tem início às 19 horas no domingo, quarta e sexta-feira, começa às 7h30 e acaba às 9 horas. Tá bom? São quarta-feira é culto público, né, de oportunidades, e sexta-feira é culto de ensino, tá bom? Então essa é a dinâmica aí do ministério pelo qual eu estou ali. Você é o nosso convidado, você é o meu convidado para estar ali conosco, tá bom? Mas enquanto você não decidir isso, você pode estar aqui, continuar a estar conosco aqui. Então faça isso, se inscreva, e querendo conhecer mais as programações que entram no ar, você precisa também acionar o sininho, tá bom? Para você que está chegando agora, nós temos aqui 3 quadros de escola dominical, que é Estudando Junto, que é adulto, Jovens Seus Fortes, que é classe do jovem, e Adolescentes de Deus, é o quadro que foi dado aqui no canal, que trata das lições pertinentes à classe dos adolescentes, tá bom? Temos o quadro Momento de Reflexão, que geralmente é na quinta e na sexta-feira, sempre tem uma palavra aqui pelo canal, a partir das 10 horas. Todos esses quadros estão sempre entrando no ar às 10 horas da manhã, tá bom? E temos o quadro também de Ganoamodismo e também o quadro Texto e Contexto. Já teve outros quadros, mas foram eliminados do canal. Tem quadros que ainda não retornei com algum vídeo ali, mas os quadros que constantemente estão por aqui
São os 3 quadros da escola dominical: texto e contexto, momento de reflexão com muito mais dinâmica, né? Momento de reflexão, e também tem um quadro de Diga Não ao Modismo, tá bom? Você querendo também conhecer o canal, você entra no canal, eu oriento você a ir até a playlist, você vai ver escrito lá vídeos, playlist, entra na playlist, você vai ver ali, a cada playlist vai ter ali os vídeos, né, que foram direcionados para ali, por exemplo. Esse estudo agora, que não está conhecendo conteúdo, lição número 8, aqui o tema principal é a Igreja do Gentil, né, do 3º trimestre, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E a lição deste momento é a lição número 8, que nós vamos estar vendo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu perdi ela aqui. Deixa eu só dar um... Não tinha apagado ela, né? É a lição número 8, que vai falar aí da despedida de Paulo ali, da igreja de Éfeso, depois de estar ali com eles, aproximadamente, se eu não estiver equivocado, 3 anos que ele passou ali, 1 ano e meio, algo assim, acho que, se não me engano, foi 3 anos que ele teve ali, tá bom? E nós vamos estar agora conhecendo o conteúdo da lição número 8, que vai tratar da despedida de Paulo ali em Éfeso, para retornar aí e dar continuidade à sua jornada missionária, tá bom? Então, dando continuidade aqui, eu estava acertando essa questão, para pôr o nome aí, né? Que teve um dos nossos inscritos no canal aí, ele deu uma sugestão, né? Porque sempre eu falo do canal, mas nunca me identifico aqui. Então, para quem não me conhece, sou irmão Sabino, tá bom? Congrego ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Baixada Santista, Sítio Mato Grosso, 150, Vicente Carvalho, Jardim Santense, tá bom? E você é nosso convidado para estar conosco ali em um desses cultos pelo qual foi mencionado aí o dia e também o horário, tá bom? Então vamos estar agora, antes de entrar no conteúdo, vamos estar orando, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor divino buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor Jesus, venhamos estar juntos. Carecemos, Senhor, da tua graça, da tua direção, da tua bênção. Durante todo esse momento que aqui vamos estar, Senhor, conhecendo mais do conteúdo da lição dominical. Nos ajuda, Senhor, durante todo esse percurso. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos agora aqui para a lição, tá bom? Texto áureo diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É interessante, amados e queridos, que aqui Paulo ele se despede da igreja, né? Vai dar aí continuação ao seu trabalho missionário, e independente até do tempo que ele ficou ali, que foi um bom tempo, ainda assim Paulo ele sai preocupado com os irmãos, sai preocupado com o cuidado com a doutrina, com a fidelidade dos irmãos, e em vista dessa preocupação ele também adverte de forma profética a questão não é da possibilidade, mas de que muitos que dentre eles que ali estavam, né, iriam abandonar a fé, né, e iria levar muitos, procurar levar muitos ao engano. Isso é algo nobre na vida de Paulo e que nos ensina muito, amados e queridos irmãos e amigos ouvindo a palavra de Deus, porque é muito comum nós se preocuparmos com nós mesmos, que nós vemos sobre a esfera e o mecanismo do mundo, o egocentrismo, né? É a questão de sempre pensarmos em nós.
louvado seja nós, ou seja, tudo se centraliza sobre as nossas vidas. Quando o Senhor espera de nós, como cristão, uma vida, né, um sentimento sempre altruísta, estar nos preocupando com aquele que está mais próximo de nós, com o nosso semelhante. E Paulo ele fez isso. Isso é interessante também, que essa preocupação não é só com as almas, mas também com o próprio valor em que essas almas passaram a ter, né, através da salvação. Porque ele diz, para apacentares a igreja de Deus. Está falando aqui de pessoas, tá bom? Não é de templos, porque templo não existe, biblicamente falando. Existe um local em que os santos se reúnem, como no princípio se reuniam nas casas, até mesmo em túmulos. Hoje há localidades em que são feitas construções, né? E ali nós nos reunimos. Há muitas igrejas, ou esses locais de construção de igreja local que eu me refiro, a esse local de construção, caro e querido ouvinte, que não há qualquer semelhança. Passando por ali, você nunca vai saber que ali seria uma igreja, porque não tem qualquer aspecto de igreja. Mas existem algumas igrejas, né, como a própria Assembleia de Deus, que traz características de um templo, né, de antigamente, isso mais sendo oriundo a questão da aparência, oriunda do próprio catolicismo romano, das igrejas católicas, né? E, infelizmente, essa é uma verdade, né? E o que era proibido na época da perseguição pela própria igreja católica, era da Inquisição e muito mais para frente, era proibido, principalmente aqui no Brasil, qualquer igreja evangélica construir uma edificação com esses traços, né, no vidro, aquela questão toda como se fosse uma igreja mesmo, né? Eu tenho certo para vocês entenderem o que eu falo. Então, porém, a igreja, a caráter da igreja local, à luz do Novo Testamento, ela não tem aparência, ela não pode ter aparência, porque não há mais templo. O que existe é locais em que nos encontramos para se reunir, para repartir o pão, para nos comungarmos. E aí você sabe, então hoje em dia tem muitas igrejas cristãs que têm ali o seu terreno, tem a sua igreja própria, louvado seja Deus por isso, mas não podemos desandar, desencaminhar sobre a verdade bíblica pela qual vivemos agora em Cristo Jesus. Agora, o templo de Deus somos nós mesmos. Isso não outorga a questão enganosa ou errônea de acharmos que nós somos, que a igreja somos nós, um só. Não, somos nós que nos reunimos ali, naquele local. Então, nós somos pedras espirituais dessa igreja, para que nós não devemos tomar o caminho dos desigrejados. Mas a questão é que nós somos igreja que se trata de pessoas, aqueles que foram alcançados pelo precioso sangue de Jesus. E ele diz aqui, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, a igreja é uma instituição divina, não é uma instituição pública, governamental, de caráter civil, nada disso. Ainda que temos ali o CNPJ, ali que precisamos ter, né? CNPJ, temos que ter a nossa inscrição em cartório e na prefeitura, por conta do caráter e das exigências da lei civil, pela qual precisamos ser submissos a elas. É por isso que tem ali o local, o endereço, tudo isso. Porém, a igreja, ela é uma instituição divina. E Paulo, ele se preocupa, exemplo de Josué, quando estava para... já deu o tempo da sua vida, ele despedindo, ele falou de tudo quanto Deus tinha feito pelo povo, e que foi Deus que tinha feito. E que aqueles que iam ficar deveriam decidir se seguisse qualquer outra crença ou servisse ao Senhor. E ele disse, e ele declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então,
aqui Paulo ele se preocupa, primeiro, ainda que esteja se despedindo, com aqueles irmãos que estavam ali, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, através deste ministério ali em Éfeso, mas ele também deixa claro, né, que a importância desta preocupação que os bispos deveriam ter e deste comprometimento em fidelidade aos princípios bíblicos, ao conselho pelo qual Paulo tinha passado para ele, ensinando, né, sobre o orvalho das lágrimas de Paulo, como ele bem disse ali, né, no capítulo de Atos 20, nós vemos que também ele chega a referir o porquê daquela importância, o porquê daquele compromisso. Era porque eram vidas que foram resgatadas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade prática diz: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra, olha só, e submissão ao Espírito Santo. Vimos nos princípios, nas primeiras lições, né, que a característica da igreja dos gentios, da igreja primitiva. Era uma igreja totalmente alicerçada sob essa direção, sob esta sensibilidade e o cuidado, né, com a questão da direção de Deus, da vontade de Deus. Então havia o compromisso com a palavra, porém submissão à direção de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Deixa eu só ver aqui um negócio. Vamos prosseguir. Leitura bíblica em classe, Atos 20, 17 a 25, 36 a 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, olha só, todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, agora, olha só, e pelas casas, onde eram igrejas, muitas casas, elas também, ali eram feitos cultos, né? A igreja se reuniam ali naquelas casas. Testificando, o tempo de Paulo, né? Testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, está falando do Espírito dele, com o Espírito dos irmãos ali, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida, olha só, por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 25, né, por 36 a 38. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, por isso que esta lição vai tratar dos pormenores desta despedida e do sermão ali de Paulo, né, das palavras do apóstolo Paulo ali com eles antes de partir. Introdução. Esta lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, antes de sua saída definitiva da Ásia. Trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigido exclusivamente a líderes cristãos, no qual ele exorta ao cuidado do rebanho, alerta contra as falsas doutrinas e reafirma a fidelidade ao ensino apostólico. Entre lágrimas, oração e abraços,
O apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Primeiro ponto diz, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Então, logo entendemos, amados, que o exemplo começa de quem? De cada um de nós, principalmente de cada um de nós que viemos assumir um ministério, vamos assumir algum encargo dentro da questão congregacional, né, da igreja local, como também ligado, né, e oriundo da chamada de Deus. Então, o exemplo tem que começar de nós, de todos nós que estivermos à frente, né, servindo ao Senhor, e também como cristão, não estamos livres dessa responsabilidade. Um ministério vivido com coerência e entrega. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda humildade, lágrimas e provações, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Isso aqui, amados, é muito importante esse ponto, porque há muitos textos bíblicos que nós vemos. Eu estou onde eu sirvo ao Senhor por cerca de, agora, vou chegar perto há 29 anos, né? Mas não só no meu ministério, ali onde estou, mas até mesmo em observar, né, pelo próprio YouTube, né, quando não estou no culto ali no ministério, estamos em casa aqui, minha esposa, em cima de alguns cultos, né, a exemplo do culto de José de Lima, ali da igreja de Pernambuco, e outras palavras de vida, pastor Luiz Fernando e outros, e nós não vemos algumas lições bíblicas, e textos bíblicos parece que são esquecidos, ou não são tratados, esmiuçados, né, ali durante a questão da coegonia, que é durante o momento que estamos ali, até mesmo sobre a esfera do ensino, como a escola dominical, sim, isso em parte também do que eu vou falar aqui, mas principalmente nas igrejas. Por exemplo, a questão do capítulo 14 de 1 Coríntios, onde ali fala de Paulo tratando da ordem do culto, e ali fala sobre dons espirituais, principalmente, na verdade, deixando bem em relevo, o dom de línguas e o dom de profetizar. E Paulo, ele coloca ali em ênfase a questão do dom de profetizar, em detrimento ao dom de línguas ainda. Porque Paulo, ele diz ali que o dom de línguas, daquele que fala língua, mas não interpreta, nem ele entende, nem quem ouve. E é como lançasse as palavras ao vento. Está no texto bíblico. Mas aqui no canal já tem temas e ensinos sobre isso, né? E que eu deixei aqui para alertar aqueles que amam a palavra de Deus e que querem conhecer o conselho de Deus na íntegra. Não que aqui no canal o canal A Voz do Clama no Deserto, amado, não vai haver falha, não vai haver limitações. Mas o tema e o conteúdo oportuno aqui está falando que Paulo, ele anunciou todo o conselho de Deus, sem omitir verdades. Então, há muitas situações da Escritura que são ensinos importantes para que haja um equilíbrio entre a questão da igreja e a questão do que diz respeito ao judaísmo, né? Exemplo aqui, eu quero agora aqui abrir um parênteses, e observe se o que eu falo, você que congrega, não é o que acontece. Nós vemos a igrejas evangélicas, no sentido geral, comemorarem o Natal no fim do ano, comemorarem a Páscoa na época aí, que eu não sei quando, e para mim não me interessa, porque, amados, se nós temos a Bíblia em mãos, nós temos os veículos,
já que a igreja não prega, não ensina, ou omite esse texto, ou não assume essa fidelidade de Paulo, né, e humildade, a questão da verdade bíblica, por isso que se acaba tendo raízes, culturas antibíblicas no que diz a questão da igreja, amados. Eu estou dentro do parênteses ainda. Culturas, por exemplo, se comemora o Natal, isso aí, se você olhar no YouTube, se você for ver no Google, você vai ver que isso é tudo modismo, algo que não existe verdade, amado. Nós, como crentes, e a igreja como coluna verdade, nós temos que buscar viver em Cristo e subsidiado pela graça de Deus e o Espírito Santo em nossa vida, o quanto tanto pudermos viver a verdade, amados. Entenda bem as colocações que eu estou fazendo em palavras sobre isso. E não viver mentiras, porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E ali comemora o nascimento, tem também no canal assunto sobre isso. Sobre o Natal, comemora a Páscoa, quando a própria Bíblia diz que em João, capítulo 5, se não me engano, 7, que ali que Jesus foi para festas que eram festas dos judeus. A Páscoa foi um memorial estabelecido por Deus, nós encontramos ali em Êxodo, capítulo 12, com que diz respeito à nação hebraica, somente, e não a igreja. Ainda que ali falava do livramento do Egito. Ainda que ali o cordeiro que ali se tratava de Jesus, do sacrifício vicário de Jesus. Ainda assim se comemora, quer dizer, se acaba obedecendo, se dizendo evangélicos, mas acaba obedecendo uma ordem que é oriunda do século XIX, de um papa, de um rei civil, de um imperador ímpio, civil. Quando é a Páscoa, a mesma coisa. E quando não sou nada contra, mas tudo isso está dentro da lei, dentro da questão do cerimonial do Antigo Testamento, amado. A apresentação de criança está vinculada à lei. E muitos ainda fazem essa apresentação de criança e ainda leem Lucas, por incrível que pareça. Se você ler o texto bíblico, seja em Mateus ou em Lucas, quando Jesus foi apresentado, diz o texto bíblico, segundo a lei cerimonial estabelecida por Deus a Moisés, no que diz respeito ao tocante dos judeus, amados. Agora, no Novo Testamento, Jesus ele disse, deixai vir a mim as crianças, agora que ele diz, que das tais é o reino de Deus. Então, queira entender, porque muitos levam do 8 para o centro, mas queira entender a questão de apresentar glória a Deus por isso. Mas, biblicamente, não é necessário. Não existe essa necessidade, amados, porque o que nos guarda e que torna nossos filhos abençoados é o nosso exemplo dentro de casa como crente. É o nosso exemplo, não só como crente, em nossas atitudes, mas também a obediência à palavra de Deus quando a palavra de Deus diz que ensinai a criança no caminho em que se deve andar. Porque até envelhecer, olha a promessa, ele não se esquecerá dele, ele pode até se desviar depois, mas ele não vai esquecer. Ele pode até decidir permanecer no pecado até o momento de ir entre ele e Deus, ir para o inferno, os nossos filhos. Porém, ele não vai esquecer. É a promessa de Deus. A promessa não é que ele vai ser salvo. A promessa é que ele não vai esquecer os ensinos se eu e você, como pais, tivermos a responsabilidade. E ainda a igreja oferece a questão de você poder estar levando a criança para a escola dominical. Isso não acontece. E acha que a apresentação de criança vai garantir a salvação dessa criança ou impetar qualquer bênção sobre a vida dela, já nasce no seu ventre, na vida da sua mãe, abençoada por Deus. A criança ela já é um objeto da bênção de Deus. Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. O Senhor Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, tudo isso aí são coisas, são peculiaridades que existem dentro do corpo
né, dos ministérios evangélicos e que pecam, se posso usar essa palavra, ou erram, vamos melhorar então, erram na questão de omitir, de não tratar desse assunto, ou de não desvincular o quê? Fala-se da arca, de igreja que colocam a arca lá, que colocam um candelabro lá, símbolo do judaísmo. E a apresentação de criança não é um ato cerimonial que já foi extinguido pelo véu do tempo quando se rasgou? Sim ou não? Fica para você pensar, e aqui eu fecho parênteses. Então, essa questão, essa postura de Paulo aqui, é ou não é algo a nos confrontar nós, como crentes que somos e declaramos ser, confessamos a nossa fé cristã nos dias de hoje? Por isso que há essa baderna, esse perigo, né, de banalizar as coisas de Deus, banalizar o sagrado de Deus, que é um dom espiritual. Hoje está em voga falar línguas. Se não pregar e durante a pregação não falar língua, aquela pregação não é de Deus. Ela tem que ter o carimbo, né, a garantia, né, de que ela é de Deus. Se o pregador estiver pregando, seja quem for, tem que falar em línguas. Só que a Bíblia deixa bem claro, capítulo 14 de 1 Coríntios, que nem ele entende e nem muita igreja. É uma experiência pessoal, mas que não tem cunho nenhum útil e meio ao culto. Paulo mesmo diz no capítulo 14. Eu prefiro, quando na igreja, porque nós falamos, né, entramos na presença de Deus, nos alegramos no Espírito Santo, a ponto de pronunciarmos palavras em línguas, seja pela fervor de que nós fomos batizados no Espírito Santo, seja pelo dom que o Senhor nos deu de línguas. Em casa, até em um momento qualquer no nosso dia a dia, e também na igreja, por que não? Paulo fala para não proibir que falasse em língua, mas esse não proibir, Paulo diz assim, mas orientasse, que falasse de maneira baixa para não atrapalhar o culto. Por quê? Porque aquele que fala não entende, que ouve também não entende, e a palavra jogada ao vento. E Paulo diz assim, eu prefiro, quando na igreja, falar 5 palavras inteligíveis, Paulo falando, do que 10.000 em línguas estranhas. Agora, fica aqui a pergunta, e eu encerro esse ponto, que eu sempre vou bater nele, vou ser incansável nisso, porque nós convivemos com essa realidade. Então, Paulo, ele fala isso. Né? E o que aqui nós vemos? Ou seja, Paulo está dando ênfase a, se for manifestar o dom, que ore para que tenha a interpretação. Sabe por quê? Para que a igreja seja edificada. Então, observe que isso não é ensinado. Não se fala nisso no culto. Não se orienta os membros da igreja, principalmente aqueles que às vezes tomam, né, se manifestam, e ali chega parecendo uma baderna, atrapalhando o culto, tirando a atenção das pessoas, querendo se colocar em destaque por uma questão de algo que nem ele mesmo. Ele tem o controle, mas ele não tem o entendimento. E a igreja fica... Com Paulo trata até mesmo disso, está vendo a comparação de um instrumento que se toca, e se tocar de fora da harmonia, quem poderá entender o que se está tocando? Como é que um conjunto de louvor poderá cantar se o músico não tocar a nota correta ali para dar início àquele louvor? E Paulo toma isso como exemplo, comparado àquele que fala a língua, mas que não tem a interpretação. Então fica aqui para você julgar se isso é uma verdade ou não é. Então logo, o compromisso do Conselho de Deus é ensinar, não é só bater sempre na mesma tecla de outras coisas qualquer, que diz respeito até mesmo àquele ministério, àquela esfera de fé daquele ministério, e abandonam e quando tratam até mesmo na escola dominical, passa de largo por aquele assunto, porque senão vai haver, né, vai estar em xeque a questão da negligência de ensinar aquela questão, falar sobre a questão dos dons,
né, da ordem do culto. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Vou ler novamente. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar a falsa doutrina e preservar a igreja. Gálatas 1, 6 a 9, ele fala sobre isso. O cuidado de Paulo, demonstra esse cuidado de Paulo. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra para exortar e convencer os contradizentes. Nós vemos isso no tal texto aqui, mas se eu não estiver equivocado, nós vemos isso quando Paulo ele fala aqui em 2 Coríntios, orientando ali. Olha só o que ele diz, 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz: pelo que temos este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando, olha só, a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Então, Paulo, não só aqui, mas em outros textos como esse em referência, aqui, 2 Timóteo 2,24, vamos ler lá? 2 Timóteo 2,24, vamos ver o que é que Paulo diz aqui. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando, para com todos, apto para ensinar, olha só, e paciente. O apóstolo Pedro também mostra essa mesma preocupação alinhada com Paulo, os apóstolos principalmente, né? Quando ele diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que aquele que pregar, pregue segundo a palavra de Deus, segundo os arcanos divinos. E aquele que ministrar, observe bem aonde Pedro se estende, e aquele que ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, agora que ele diz, para que tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Não é quem prega, não é quem ministra cura, não é quem ministra uma profecia, não é que aquele que é usado como profeta em meio à igreja, não é aquele que é usado como mestre, doutor, ensinando. Não. É o nome do Senhor Jesus que é o alvo a ser alcançado. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E Paulo e Pedro escrevem isso, justamente também sobre o terreno em que havia enganos. E a mesma preocupação de Paulo aqui em Atos é a mesma por conta de heresias e falsa doutrina que estava ali sobre os arraiais, sobre os arrebaldes, né, da onde a igreja convivia ali em Éfeso. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. Fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Tudo isso são as lições que retiramos, que temos ali na prática, né, do discurso do apóstolo Paulo, ali na sua despedida, em Éfeso. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava prisões e tribulações em Jerusalém. Ainda assim, não recua, pois considera sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da Graça. Isso é muito importante para nós, amados, para perguntarmos para nós mesmos: tem valido a pena sermos crentes? Tem valido a pena realmente, né, o ser cristão pelo tempo que somos cristãos? Temos feito valer esta importância? E como é que nós fazemos isso? Pelas características, pela preocupação que Paulo está demonstrando até aqui nesse conteúdo para conosco, que é sermos fiéis
e não enveredarmos por modismo, por inovações, mas buscarmos permanecer sobre os princípios eternos. A exemplo da igreja e o testemunho em que a palavra diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações com ação de graça. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos, mas produz segurança diante de Deus. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes a cuidarem vigilantemente da igreja. Então, a fidelidade à palavra nos fará alvo. Nós seremos alvo das chocarrices, nós seremos alvos dos bullying, nós seremos alvo da perseguição, amados. E seremos alvos ainda daqueles que já se venderam ao pecado, que já afrouxaram a corda da fidelidade a Deus, já afrouxaram a corda da doutrina e dos princípios bíblicos, e já estão enveredando por outros caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ver o que Ezequiel diz no capítulo 33, 7 a 9. Ezequiel, capítulo 33, 7 a 9. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, Deus falando para Ezequiel, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dai-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares, olha só, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele, olha só, não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, tu, porém, terás livrado a tua alma. Aqui fala desta responsabilidade, amados, de sermos fiéis no que diz respeito à doutrina e à palavra de Deus, e não fazemos corpo mole, sermos omissos quando temos que falar a verdade, do perigo em que aquela pessoa se encontra pela vida em que leva. Se temos essa oportunidade, que nós viemos a falar, e não dissimular em nosso ministério evangelístico de cumprir o ID do Senhor. Segundo ponto, a advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. O Espírito Santo, como originador do ministério pastoral, Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo Espírito Santo como bispo, isto é, supervisores do rebanho. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício, sob perspectiva completamente complementares. A única coisa que eu quero aqui colocar dentro dessa leitura, desse parágrafo, até aqui, amados, é que todos isso são chamadas de Deus. Não é uma constituição que vem do homem, mas ela tem que vir de Deus. Como no caso de Paulo e Barnabé, como no caso de Estevão, que foi separado como diácono, mas por Deus ele foi separado para evangelista. Essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, olha só. O que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Então, logo, amados, a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma fonte de renda, a igreja é o corpo de Cristo Jesus, onde Ele é o cabeça e pelo qual Ele comprou com seu precioso sangue. Então, que o Senhor nos guarde, e guarde nossos pastores, nossos líderes, para que ele não venha enveredar pelo caminho de Balaão. Que o Senhor tenha misericórdia. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunha. Segundo ponto, subponto, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis
sugeriam tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para ter discípulos após si. Esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da Igreja. Embora o contexto histórico inclua possivelmente influências gnósticas, a advertência é atemporal. Ou seja, em nosso tempo, muitos se manifestarão, né, com títulos. E como é que não tem pastores neste mundo, né, amados? Como é que não tem ministros, né, que pregam em congressos, né, em vários locais, e agora? Realmente eles são pastores? E que muitos que estão aí como itinerantes nem sequer jamais param em sua igreja ou respeitam o seu próprio líder, como nós vamos ver no exemplo de Paulo, que na verdade já vimos, né? Eu estou confundindo ponto de muitas lições, eu estou comentando algo que é de uma lição de outro quadro, que foi dos jovens, falando ali sobre, dos adolescentes, falando sobre a vida missionária de Paulo, a primeira viagem missionária, o relatório que Paulo se preocupou em trazer. Né? Então, a questão de presbítero, né, tem que haver esta preocupação, tem que supervisionar, vigiar e não deixar que o engano ele acabe entrando, porque um pouco de fermento, diz Paulo, a palavra de Deus, leva toda a massa. Embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas, por isso é atemporal. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica, que já nós convivemos com essa realidade. Né? Por isso, somente a permanência na sã doutrina persevera a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. Vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrima. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça de Deus e dos percalços que o próprio Paulo já sofria, né? Da perseguição, do desafeto, né? e dessa questão também do engano. O terceiro ponto, cuidado pastoral de Paulo com o líder da igreja, como nós comentamos no início, né? A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega aos presbíteros a Deus e a palavra da sua graça, revelando ao coração do cuidado pastoral a centralidade das Escrituras. É a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal nem em tradições humanas, mas na submissão plena, a palavra confiada por Deus. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo reforça a sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas, nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movidos pela ganância e pelo desejo de lucro. Ao citar as palavras do Senhor Jesus, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial, pelo cuidado com os fracos e não pela exploração do rebanho. Então, Paulo, ele exercia a profissão, né, de fazer tenda, justamente para dar qualquer margem, né, e deixar claro que a missão dele e o apostolado dele, além de vir do Espírito Santo e ser comissionado por ele, também ele era
voltado para a legitimidade da palavra de Deus, e não a questão de qualquer benefício quanto a isso. Ainda que ele diz que era digno o obreiro do seu pão, do seu salário, ele trata, tomando o seu próprio testemunho, como uma verdade, sendo ela a primeira a ser buscada, a condição do trabalho, para se ficar como exemplo, para não cair sobre a ociosidade, sobre se aproveitar, tendo a condição de um trabalho. Quantos não são jovens, pastores, presbíteros, dentro de uma igreja e podendo trabalhar, não estão vivendo a mercê do serviço ali, designado pelo pastor, recebendo da própria igreja, quando poderia estar, a exemplo do Paulo, se preocupando também em estar trabalhando e tendo seu recurso sem ficar pesado para o próprio ministério, para a própria igreja local. O exemplo de desprendimento de serviço cristão. Paulo reforça a integridade de declarar que não cobiçou riqueza, nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com suas próprias mãos, para sua necessidade de ajudar aqueles que quando estavam. Isso não confundem diretamente a postura, como já lemos, né? Mas diz aqui, ao citar a palavra do Senhor Jesus, mais bem-aventurado coisa dada que receber, Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial, pelo cuidado com os fracos e não pela exploração do rebanho, como foi comentado. Por último, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. O ensino termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e o líder de Éfeso. Aqui, amado, nos ensina o quanto devemos valorizar o trabalho daqueles que estão cuidando das nossas almas, dos nossos pastores. E esse cuidado, ele tem que ser revelado e entender que a cobrança do nosso pastor, ao pregar muito, o quando for necessário, sobre a doutrina da santificação e tantas outras doutrinas que nos confrontam, dado aos ensinos que ele nos passa, isso tudo não é outra coisa, amados, senão o cuidado com as nossas almas. Então, que este mesmo vínculo, do reconhecimento e gratidão deste valor, que foi dado aqui, externado para a vida do apóstolo Paulo, não seja diferente com cada um de nós no que diz respeito ao nosso ministério, aqueles que estão à frente de cada um de nós, como pastor ali de cada ministério. Sua lágrima expressa um sofrimento, zelo pastoral e amor sincero. Esse fato mostra que a defesa da verdade jamais deve ser desassociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. Cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre a verdade e o amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina, sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Concluindo, o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio ao desafio de cada geração. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, amados, e que a cada dia possamos vencer um leão e vencer um urso, e continuar caminhando sob o espírito de compromisso em preservarmos a verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, mais uma vez perdão dos nossos pecados e queremos Te agradecer pelo tempo que aqui estivermos, Senhor, meditando sobre esse rico conteúdo, ó Pai. Que esse mesmo sentimento que houve em Cristo e que era expressado também na vida de Paulo, esteja em cada um de nós, já na esfera
de cérebro do Senhor como cristão, mas também quando, Senhor, dá atribuições ministeriais que nos for confiada pelo Teu Santo Espírito ali na igreja local. Abençoa nossos pastores, Senhor, nos faz compreender o valor que eles têm, que tem por nós e o cuidado também que eles têm por nós. E nos buscar ser fiel, permanecer fiel à doutrina da palavra do Senhor. E que o conselho, Pai, todo o conselho de Deus, ele seja a preocupação a cada dia daqueles que estão ao cuidado, Senhor, do Teu rebanho. Faz isso, Pai, que nós te pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.